A CPI da Covid quebrou o sigilo de pessoas próximas ao presidente Jair Bolsonaro. Entre elas, o advogado da família, Frederic Wassef, e o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. Os senadores aprovaram 187 requerimentos. No pedido de quebra de sigilo de Frederic Wassef, o relator Renan Calheiros, do MDB, afirmou que o advogado tem relacionamentos comerciais com investigados pela CPI. Já o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do Progressistas, passou a condição de investigado ontem por suspeita de participação nas irregularidades na compra da vacina Covaxin. Os dois tiveram o sigilo fiscal quebrado. A comissão também quebrou o sigilo bancário e fiscal de responsáveis por sites bolsonaristas que divulgaram informações falsas sobre a pandemia e fizeram ataques à democracia, com campanhas pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso. Na lista está o blogueiro Alan dos Santos, alvo de 2 inquéritos no STF. O senador Eduardo Girão, do Podemos, que quase sempre vota a favor do governo, criticou os requerimentos, alegando que os sites devem ter liberdade para dizerem o que quiserem. Eu quero fazer um apelo, porque nós já estamos vendo uma verdadeira caçada que existe de tribunais superiores. Ontem o TSE está desmonetizando sites, blogs, que simplesmente fazem um contraponto, têm ideias divergentes de narrativas que a gente tem visto no Brasil. E isso é muito perigoso. Começa com site, começa com blog, daqui a pouco vai para a imprensa. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, disse que não se pode confundir a atuação desses blogs que difundem fake news e atos antidemocráticos com o trabalho da imprensa. Nós não estamos aqui perseguindo ninguém da imprensa, não. Nem queremos isso. O senhor não vê nenhum jornal, nenhuma televisão brasileira, hoje, defender invadir o Supremo Tribunal Federal. O senhor não vê, senador Girão, alguém pedir para invadir o Congresso Nacional. Esses sites são financiados por alguém, e por alguém que não quer a democracia. É nosso papel como senadores da República, fora a quantidade de vidas que se perderam por eles mentirem. Nós estamos... É tão ousado as coisas que você fica espantado em ver. E é essa quebra de sigilo que vai levar a gente saber quem está financiando esses atos antidemocráticos. Democracia de me criticar, sim, pode me criticar à vontade, como pode criticar o senhor. Democracia é isso. Divergência, sim. Mas você pegar um site financiado para pedir o fechamento do Supremo Tribunal Federal, pedir o fechamento do Congresso Nacional, porque não aprova isso ou não aprova aquilo, isso é a gente ser passivo. E a gente não pode passar para a história, num momento tão importante que o Brasil vive, de lágrimas, de choro, de sofrimento, sem fazer o nosso papel. A Precisa Medicamentos, que intermediou o contrato para a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, também teve os sigilos fiscal e telefônico quebrados. O dono da empresa, Francisco Maximiano, foi ouvido hoje pela CPI, depois de 4 adiamentos. Ele também é sócio da Global, outra empresa envolvida em irregularidades com o Ministério da Saúde. Maximiano conseguiu no STF o direito de não responder a perguntas que pudessem incriminá-lo e quase sempre disse que ficaria em silêncio diante dos questionamentos dos senadores. A Global Gestão em Saúde, empresa de que Vossa Senhoria é sócio, deve 20 milhões ao Ministério da Saúde, valores da época, evidentemente, por medicamentos contra doenças raras, pagos pelo Ministério da Saúde e não recebidos na gestão do ex-ministro Ricardo Barros. O que justificou o pagamento antecipado desses medicamentos que não foram entregues durante a gestão do ex-ministro? Excelência, eu vou exercer o meu direito ao silêncio. Os senadores chamaram atenção para uma análise da Receita Federal feita a pedido da CPI da Covid, que mostrou que a movimentação financeira de Maximiano, no ano passado, foi incompatível com a renda declarada por ele. Maximiano declarou à Receita patrimônio de R$ 288 mil e rendimentos líquidos de pouco mais de R$ 48 mil.
mas movimentou o valor 80 vezes maior, quase 4 milhões de reais. Só em cartões de crédito, gastou 391 mil reais. Os senadores pediram que Francisco Maximiano respondesse sobre a relação dele com integrantes do Ministério da Saúde, sobre as negociações para fechar o contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais de venda da Covaxin e as conversas com o laboratório indiano Bharat Biotech, que produz a vacina. Mas o dono da Precisa ficou calado e, quando respondeu, foi acusado por senadores de mentir. Por exemplo, quando tentou jogar sobre uma empresa dos Emirados Árabes a culpa pela falsificação de ao menos 4 documentos da Bharat Biotech que favoreceram a Precisa. Um deles dava à empresa exclusividade nas negociações da Covaxin no Brasil. A Bharat reconheceu que eram falsos os documentos apresentados pela Precisa para fazer a intermediação da compra da Covaxin. Me permita, se não foi por razão pessoal, o senhor poderia me dizer o que foi fazer na Índia nesse período? Sim, senhor. Eu fui à Índia apresentar para eles as evidências e as provas de que nós recebemos esses documentos da Invixia, um parceiro deles, eleito no processo por eles. A senadora Simone Tebet, do MDB, rebateu o argumento de Maximiano. A Invixia é dos Emirados Árabes e sabe escrever português perfeitamente. Invixia, que diga-se de passagem, não existe para o direito brasileiro e não existe no Brasil. Ela não existe enquanto estrangeira, não tem representante legal aqui. E quem mandou o documento, veio o documento do e-mail da Precisa. Hoje não há como fugir da responsabilidade. Esses documentos vieram da Precisa. Em seguida, Simone Tebet apresentou novos documentos que mostram que, diante das irregularidades, a Precisa só conseguiu fechar o contrato de compra da Covaxin com a conivência do comando do Ministério da Saúde. A senadora mostrou um ofício de 5 de julho da Controladoria Geral da União, cobrando do Ministério da Saúde a apresentação das memórias de 4 reuniões, e-mails e demais documentos relacionados ao processo de compra da Covaxin, indicando os agentes públicos que levaram à omissão. Em uma dessas reuniões, a CGU destaca que houve o aumento repentino de preço da aquisição por dose de 10 para 15 dólares, o que elevou o montante final da contratação de 200 milhões para 300 milhões de dólares. A senadora disse que considera fundamental voltar a ouvir o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco. Ele era o número 2 da pasta na gestão de Eduardo Pazuello e, em janeiro deste ano, determinou que todas as tratativas de vacinas deveriam ser feitas pela Secretaria Executiva, comandada por ele. Antes de encerrar a sessão, os senadores derrubaram o sigilo de documentos enviados pela Bharat Biotech à CPI. E veio mais uma revelação, que na avaliação de senadores, reforça a atuação irregular da Precisa na negociação com o Ministério da Saúde. O laboratório indiano informou que não tinha um contrato formal com a Precisa para a venda de vacinas, apenas uma carta de intenções. A Bharat informou ainda que não chegou a acertar com a Precisa o valor que a empresa brasileira receberia para intermediar o negócio.